Eu era um caminhoneiro cansado, lutando contra uma tempestade terrível para cumprir um prazo impossível. Parei para ajudar uma família presa na beira da estrada, rebocando o carro de graça, um gesto que me rendeu uma advertência e desconto no pagamento pelo meu chefe. 2 semanas depois, fui chamado para o escritório central, certo de que seria demitido. Mas, quando entrei, o mesmo homem que eu havia resgatado na tempestade estava lá. E ele tinha acabado de comprar toda a empresa. Antes de continuarmos, quero saber, de qual cidade você está assistindo hoje? E não se esqueça de se inscrever para ouvir nossas histórias diárias. Certo, vamos voltar para aquela tempestade. A chuva caía forte, como uma parede cinza sólida de água que os limpadores do meu caminhão mal conseguiam afastar. Eram 2 da manhã. Em algum ponto solitário de uma estrada no interior da Pensilvânia, eu corria contra o tempo. Meu chefe, um homem chamado Davis, com um humor tão frio quanto uma pista de gelo, tinha deixado claro quando saí do depósito: essa entrega é urgente. Fim, ele gritou pelo telefone. Sem desculpas, sem atrasos. Quero esse caminhão no depósito de Chicago até às 5 da manhã, ou nem precisa voltar amanhã. No mundo dos caminhoneiros, uma ameaça assim não era brincadeira. Era uma promessa. Eu era um bom motorista, um dos melhores. Mas, para Davis, eu era só um número, um recurso, e facilmente substituível. Empurrava meu caminhão o máximo que podia na pista escorregadia, os olhos ardendo por encarar o movimento hipnótico dos limpadores. Minha mente era uma mistura cansada de medidores de combustível, prazos e a preocupação com as contas me esperando em casa. Eu era apenas um homem simples num trabalho duro, tentando chegar ao próximo amanhecer. Foi nesse estado de cansaço extremo que os vi, luzes de emergência fracas piscando cerca de 400 metros à frente, no acostamento. Quando cheguei mais perto, consegui ver melhor. Era um SUV escuro, com o capô levantado, completamente parado, vulnerável no meio daquela tempestade absurda. Ao lado dele, um homem encharcado tentava desesperadamente me acenar. Meu primeiro instinto, moldado por anos da pressão do meu chefe, foi seguir em frente. Não é seu problema, uma voz que soava igual a de Davis sussurrou na minha cabeça. Se parar, vai se atrasar. Se atrasar, tá demitido. Continue dirigindo. A regra da empresa era clara: nenhuma parada não autorizada. Era perigoso, perda de tempo. Eu já ia mudar de faixa para passar longe quando meus faróis iluminaram o interior do carro, e então eu os vi. No banco de trás havia uma mulher, o rosto encostado no vidro, e ao lado dela uma criança pequena, de uns 5 ou 6 anos. Uma família, presa no meio do nada, no meio da noite, sob a pior tempestade do ano. Com um suspiro e um palavrão de frustração com minha própria consciência, pisei nos freios a ar, o som alto cortando o rugido da chuva. Meu caminhão enorme desacelerou e encostou no acostamento, uns 30 metros à frente deles. Coloquei minha capa de chuva e saltei para o temporal. O homem, que agora eu via ter uns 50 anos e um rosto gentil e cansado, correu até mim gritando por cima do vento. O motor morreu de vez. Sem energia nenhuma. E meu celular não tem sinal aqui. Eu respondi: volte pro carro com sua família e fique aquecido. Vou dar uma olhada. Eu já sabia que seria perda de tempo. O carro era moderno e estava completamente apagado. Não era conserto simples. Eles precisavam de um reboque, e com aquela tempestade, isso levaria horas, se alguém viesse. Voltei até ele. O motor está encharcado, senhor. Hoje vocês não vão sair daqui. Vi o pânico nos olhos dele, enquanto olhava para a esposa e o filho no carro. E tomei uma decisão, uma que eu sabia que, com certeza, me custaria o emprego. Não posso deixar vocês aqui, eu disse. Vou rebocar até a próxima cidade. Tem um motel lá, uns 30 quilômetros adiante. Ele balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Você tem um prazo, uma entrega. Eu apenas respondi: algumas entregas são mais importantes que outras. Os 20 minutos seguintes foram um borrão de frio, chuva e muito esforço. Peguei minhas correntes de reboque pesadas, e com a ajuda dele, prendi o SUV com segurança na traseira do meu caminhão.
Finalmente, estávamos na estrada outra vez, meu caminhão andando devagar, puxando o peso morto daquela família que, de certa forma, eu havia adotado. Dirigimos em silêncio, trocando só algumas palavras pelo rádio CB que eu tinha mandado ele usar. Quando, por sorte, chegamos às luzes acolhedoras de um pequeno motel na saída seguinte, já eram quase 4 da manhã. Depois de soltar o carro, o homem, agora eu sabia que se chamava Warren, veio até minha janela. Tirou do bolso uma carteira molhada e amassada. Não tenho muito dinheiro comigo, disse, tentando me entregar algumas notas. Mas por favor, aceite. Pelo seu tempo, pelo combustível. Olhei para o dinheiro e depois para o rosto dele, cansado e agradecido. Não, senhor, eu disse, empurrando a mão dele de volta com calma. Leve sua família para dentro e fique seguro e aquecido. Isso é o que importa. Boa viagem. Ele me olhou por um longo tempo, os olhos inteligentes parecendo enxergar minha alma. Obrigado, disse, com uma sinceridade calma e profunda. Estendeu a mão. Não vou esquecer isso, rapaz. Apertamos as mãos firmemente sob a chuva pesada. Vi-os desaparecer dentro do saguão iluminado do motel, sentindo um calor no peito, sensação de dever cumprido. Mas esse calor virou gelo quando olhei o relógio no painel. Eram 4h15 da manhã. Eu estava a mais de 300 quilômetros do destino, e a entrega tinha que estar em Chicago em 45 minutos. Eu não estava apenas atrasado. Estava completamente perdido. O resto da viagem foi longo, solitário e cheio de tensão. A tempestade foi diminuindo quando o sol começou a nascer, pintando o céu cinza com tons rosados. Quando finalmente cheguei, exausto, ao depósito de Chicago, já passava das 9 horas da manhã, 4 horas além do prazo. Os outros motoristas me olharam com pena. Eles conheciam o Sr. Davis. Sabiam o que viria. Não esperei muito. Antes mesmo de desengatar o reboque, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele, no meu escritório. Agora. O escritório de Davis era pequeno, bagunçado e sem alegria, cheirando a café velho e frustração. Ele era um homem amargo, sempre irritado, descontando suas falhas nos motoristas. Estava atrás da mesa desorganizada, careca, com o rosto vermelho de raiva. Nem me mandou sentar. Você está 6 horas atrasado, Finn, começou, a voz baixa e ameaçadora. Ele já tinha feito as contas desde o horário que eu devia ter chegado. 6 horas. A multa contratual era de $5.000 por hora. Você acabou de custar à empresa $30.000. Quer dizer alguma coisa antes de eu te demitir e te colocar na lista negra das transportadoras? Fiquei ali, cansado, encharcado, mas com a consciência limpa. Contei a verdade. Falei sobre a tempestade, o carro parado, a família com a criança pequena, o sinal de celular que não funcionava. Tomei uma decisão, Sr. Davis, concluí. Havia uma família em perigo. Não podia deixá-los. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos, e depois riu. Uma risada curta e cruel. Decisão, zombou. Não te pago para decidir. Não te pago para ser herói. Não te pago para fazer caridade para quem quebra o carro na estrada. Te pago para levar uma carga de 30 toneladas de um ponto A até o ponto B. No prazo. Sem desculpas. Ele estava certo. Pelo ponto de vista da empresa, eu falhei. Mas, pelo ponto de vista humano, eu sabia, sem dúvida alguma, que fiz o certo. Isso, ele não podia tirar de mim. Fiquei em silêncio, firme, enquanto ele despejava sua raiva. Mas ele não me demitiu. Fez pior. Você não vale o trabalho da papelada, ele disse, com desprezo. Mas aqui vai o que vai acontecer, os $30.000 da multa vão sair do orçamento deste depósito, do meu bolso. Então vou tirar do seu. Está suspenso por uma semana sem pagamento. E isso aqui, disse, assinando furiosamente um formulário, é seu último aviso. Mais um erro, Finn, mais uma parada não autorizada, mais um atraso, e você está fora para sempre. Agora suma da minha frente.
Saí dali de cabeça erguida, com dignidade, mas com o bolso vazio e o futuro incerto. Aquela semana de suspensão foi silenciosa, tensa e deprimente. Procurei emprego em outros lugares, tentando explicar a marca no meu histórico. Comecei a achar que Davis tinha vencido. Que meu ato de bondade tinha acabado com tudo. Na sexta-feira daquela semana solitária, chegou um e-mail. Era do escritório central, de alguém que eu não conhecia, assistente do CEO da empresa. O e-mail era curto, formal e assustador. Eu e o Sr. Davis deveríamos comparecer à sede, em Nova York, na segunda-feira, para uma reunião sobre o incidente. Meu coração disparou. Uma reunião com o presidente. Era o fim. Davis não se contentou em me suspender, ele quis me destruir. Quis me transformar em exemplo. Eu teria 2 dias para esperar o fim da minha carreira. A viagem de ônibus até Nova York foi longa e triste. Olhava pela janela o país que percorri minha vida toda, pensando nos anos de trabalho duro e entregas perfeitas. Tudo isso, apagado por um único ato de humanidade. Eu não estava com raiva. Só cansado. Cheguei 1 hora antes na sede da Fregotrine Logistics, um prédio de 50 andares de vidro e aço na Park Avenue. Um mundo completamente diferente do meu. Encontrei o Sr. Davis esperando no saguão luxuoso. Ele vestia um terno ruim e tinha aquele ar de falsa compaixão. Parece que seu momento de herói te alcançou, fim, disse, com um sorriso falso. Uma pena. Chegou mais perto e sussurrou, um conselho. Lá dentro, não diga nada. Deixe que eu fale. Talvez eu consiga convencer o CEO a te deixar sair com uma indenização em vez de te colocar na lista negra. Ele fingia estar do meu lado. Só mais um joguinho de poder, pequeno e patético. Eu apenas balancei a cabeça, cansado demais para discutir. Um momento depois, a assistente do diretor abriu as grandes portas duplas do escritório do CEO com um sorriso educado. Senhores Davis e Riley, o senhor está pronto para recebê-los. Entramos. O escritório era enorme, silencioso, imponente, com uma vista de tirar o fôlego para o Central Park, que provavelmente valia mais do que tudo que eu ganharia na vida. O CEO, um homem forte, de cabelos grisalhos e uns 60 e tantos anos, estava sentado atrás de uma mesa grande como um carro pequeno. E, em uma poltrona de couro ao lado, havia outro homem. Meu coração parou. O mundo pareceu girar. Era o homem da tempestade. Não o homem molhado e desesperado que eu tinha ajudado na estrada, agora ele vestia um terno caro, elegante, e tinha o mesmo olhar calmo e inteligente que eu lembrava. Era ele, o Sr. Warren. Meu chefe, Davis, que nunca o tinha visto, lançou-lhe apenas um olhar irritado, incomodado com a presença de um estranho naquela reunião importante. O CEO se levantou. Senhores, começou ele, com voz grave e serena. Obrigado por virem. Chamamos esta reunião para revisar o incidente de 2 semanas atrás, envolvendo o atraso na entrega da carga da Apex Electronics em Chicago. Davis assentiu rápido, inflando o peito, pronto para fazer seu discurso ensaiado sobre minha incompetência e sua grande liderança. Mas antes de começarmos, continuou o CEO, preciso fazer uma apresentação importante. Ele gesticulou em direção ao homem sentado na poltrona. Senhores, apresento o Sr. Michael Warren. No mês passado, a empresa de investimentos dele, Northar Capital, comprou a maior parte das ações desta companhia. Ele fez uma pausa. Ele é nosso novo dono. E o novo presidente do conselho. Fiquei parado, em choque, enquanto o sangue sumia do rosto de Davis. Sua expressão confiante simplesmente desabou, substituída por puro horror. Ele olhou para o Sr. Warren, depois para mim, e de volta para ele, abrindo e fechando a boca sem emitir som. Era possível ver o momento em que a lembrança do meu relatório, aquele sobre o motorista que ele zombou por eu ter ajudado, voltou à mente dele como um raio. O Sr. Warren falou pela primeira vez. Sua voz era calma e firme, a mesma que eu lembrava da tempestade. Ele ignorou o CEO e o apavorado Sr. Davis e olhou direto para mim. Fim, disse ele, com um leve sorriso. Acho que nós já nos conhecemos.
Temos alguns assuntos para resolver. Então ele virou o olhar frio e autoritário para Davis. Mas antes, disse, a voz gelada, acho que você deve um pedido de desculpas ao meu amigo aqui. Meu coração batia forte. O homem da tempestade, agora dono da empresa, tinha acabado de me chamar de amigo. E exigia que meu chefe me pedisse desculpas. Davis, que há pouco era arrogante e cruel, agora parecia um animal encurralado. Estava pálido, trêmulo, completamente perdido. Eu peço desculpas, gaguejou ele. Foi um mal-entendido, política da empresa, eu não sabia das circunstâncias, me perdoe se fui duro. Era uma desculpa fraca, covarde, sem arrependimento, dita apenas por medo. O Sr. Warren o olhou com nojo. Duro, Sr. Davis, repetiu ele, gelado. Não. Você foi um tirano mesquinho, um homem pequeno, embriagado com um pouco de poder, que escolheu punir um bom funcionário por um ato de compaixão. Ele se levantou e foi até a janela. Nas últimas 2 semanas desde que conheci o Sr. Riley, disse, eu analisei a cultura desta empresa que acabei de adquirir. Virou-se novamente. Li as avaliações anônimas dos funcionários do seu depósito em Chicago. Vi as reclamações ignoradas, o alto índice de demissões e a maneira como o senhor trata sua equipe. Deu um passo à frente, a voz firme. O senhor criou uma cultura de medo, Sr. Davis. Uma cultura que valoriza prazos mais do que pessoas. Que deixaria uma família com uma criança pequena morrer numa tempestade para entregar um contrato. Isso não é eficiência. É falência moral. Ele voltou-se para o antigo CEO, que apenas assentiu, sério. Isso não é o tipo de empresa que quero dirigir, disse Warren. E o senhor, Sr. Davis, não fará parte dela. A partir deste momento, está demitido da Fregotline Logistics. E será escoltado para fora. Davis desabou numa cadeira, derrotado, cobrindo o rosto com as mãos enquanto 2 seguranças entravam na sala. Então, com o chão ainda cheio dos restos da queda do meu chefe, o Sr. Warren voltou-se para mim. Fim, disse ele, com um pequeno sorriso de canto. Parece que eu tenho um problema. Agora tenho um grande depósito regional em Chicago, um dos nossos centros mais importantes, sem um gerente. Eu só fiquei olhando para ele, sem conseguir entender o quanto minha vida estava mudando rápido. Preciso de alguém para comandar lá, ele continuou, com um olhar sério e desafiador. Preciso de alguém que entenda que nossos bens mais valiosos não são os caminhões, nem os contratos, nem os prazos de entrega. Preciso de alguém que entenda que o que temos de mais importante são as pessoas boas, honestas e trabalhadoras que dirigem para nós. Preciso de alguém que saiba quando seguir as regras da empresa e quando é certo, justo e necessário quebrá-las. Ele ficou de pé, bem na minha frente. Preciso de alguém com caráter, rapaz. Alguém como você. O cargo de gerente regional de operações do depósito de Chicago é seu, se quiser. Eu fiquei sem palavras. Em choque total. Um gerente regional. Eu, um homem que, 1 hora antes, tinha certeza de que seria demitido e nunca mais trabalharia no setor. Sr. Warren, gaguejei, com a voz fraca e sem acreditar, eu sou só um motorista. Não sei nada sobre gestão. Nem tenho faculdade. Ele levantou a mão, me fazendo parar. Um sorriso verdadeiro e bondoso apareceu em seu rosto. Você sabe tratar as pessoas com respeito, fim. Sabe tomar decisões difíceis sob pressão. Sabe colocar uma vida humana acima do lucro. Isso, ele disse, é a única parte da gestão que não se ensina. Todo o resto, ele bateu firme no meu ombro, eu vou te ensinar pessoalmente. Seu treinamento começa na segunda-feira. Fiquei ali, no escritório do bilionário, com a cabeça girando. Minha vida toda tinha mudado em 10 minutos inacreditáveis. 1 hora antes, eu era um homem acabado, um caminhoneiro falido prestes a ser demitido. Agora eu era um gerente regional com o homem mais poderoso e decente da indústria como meu mentor. O pior dia da minha carreira tinha acabado de se tornar, de forma impossível e linda, o primeiro dia do resto da minha vida. Saí daquele prédio imenso na Parque Ave.
me sentindo livre do passado. Meu antigo chefe, Davis, tinha ido embora, escoltado pela segurança. O velho CEO apertou minha mão com respeito. E o novo dono, o homem da tempestade, Sr. Warren, deu mais um tapa leve no meu ombro. Vejo você em Chicago na segunda, fim. Temos uma empresa para reconstruir. A viagem de ônibus de volta foi como um sonho. Eu não olhava mais pela janela pensando num futuro incerto. Eu via o meu país, e pela primeira vez, sentia que fazia parte dele. Segurava nas mãos meu novo cartão de visita, Finn Riley, gerente regional de operações. Não parecia real. Quando cheguei ao depósito de Chicago na segunda, o ambiente estava pesado, cheio de medo e desconfiança. A notícia da demissão de Davis tinha se espalhado rápido. Os outros motoristas me olhavam com admiração e suspeita. Não sabiam toda a história, só que o cara quieto, Finn, tinha ido para Nova York e voltado como novo chefe. Minha primeira atitude como gerente não foi ocupar o antigo escritório de Davis. Foi sair até o pátio, reunir todos, motoristas, mecânicos, despachantes, e contar toda a verdade. Contei sobre a tempestade, a família presa, a ajuda, e a punição. E contei sobre o novo dono, um homem que tinha recebido um simples ato de bondade e decidido mudar toda a filosofia da empresa por causa disso. A velha forma de trabalhar acabou, eu disse, com a voz ecoando no galpão. Este depósito não será mais comandado pelo medo e por prazos impossíveis. Será guiado pelo respeito. Não somos peças de uma máquina, somos uma equipe. E vamos cuidar uns dos outros. A mudança não veio rápido. Havia desconfiança. Mas, pouco a pouco, dia após dia, começamos a construir algo novo. Eu não gerenciava de trás de uma mesa. Eu estava com eles, nos caminhões, na oficina, consertando junto. Eu conhecia suas lutas, porque eram as mesmas que eu já tinha vivido. E eu lutei por eles. Renegociei prazos com a sede, criei um sistema de bônus baseado em segurança e manutenção, não só velocidade. E implementei uma nova regra, aprovada com um telefonema empolgado do Sr. Warren. Ela se chamava regra do bom samaritano. Dizia simplesmente que qualquer motorista que se atrasasse por parar para ajudar alguém em perigo na estrada não seria punido, mas sim receberia um bônus no próximo pagamento. Foi uma revolução. E deu certo. Nosso depósito, que tinha o pior índice de rotatividade da empresa, virou o mais disputado. Nosso recorde de segurança se tornou o melhor do país. E, ironicamente, nossos lucros cresceram. Eu via o Sr. Warren todo mês. Ele voava para cá para as reuniões, mas sempre ficava um dia a mais comigo. Ele não era só meu chefe, virou meu mentor, meu amigo, quase um pai. Ele me ensinou sobre negócios e liderança, e eu o ensinei sobre a vida dos homens e mulheres que eram o verdadeiro motor do seu novo império. Já faz um ano. Estou sentado no meu novo escritório, com uma grande janela de onde vejo o pátio cheio de caminhões. Agora é um lugar de orgulho, não de medo. Minha esposa e minha filha têm uma nova casa, uma nova vida, um futuro cheio de esperança que eu achava ter perdido para sempre. Na minha mesa, há uma foto emoldurada. Mostra um SUV escuro estacionado em frente a um pequeno motel de estrada, com um caminhão enorme parado ao lado, suas luzes brilhando sob a chuva. O Sr. Warren me enviou semanas depois de nossa primeira reunião. Ele conseguiu as imagens das câmeras do motel. Abaixo da foto, há uma pequena placa de latão com uma frase simples: caráter é quem você é quando acha que ninguém está olhando. Obrigado por ser um homem de caráter, Finn. Eu tinha sido apenas um caminhoneiro cansado que, numa noite de tempestade, escolheu ajudar uma família em vez de pensar em si mesmo. Não sabia que, ao fazer isso, não estava apenas salvando eles, estava salvando a mim mesmo. E, no fim, recebi uma nova e muito mais importante entrega, a de esperança, respeito e bondade humana para cada canto do novo mundo que eu agora ajudava a construir. Uma história poderosa sobre como um simples ato de bondade pode mudar tudo. Que exemplo de caráter de Finn e de visão de Sr. Warren. O que você achou da regra do bom samaritano criada por Finn? Conte pra gente nos comentários. Se essa história te inspirou,
Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes de justiça e compaixão. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo.